Começando mais uma edição do Linha de Frente aqui para o Aratu Online, Aratu SBT, hoje com o governador Geraldo Alckmin, que está na Bahia, entre outras atividades, para receber o título de cidadão baiano. Governador, o senhor que já foi algumas vezes administrador, gestor do segundo maior PIB do Brasil, está recebendo o título de cidadão baiano em uma época que a Bahia está sendo administrada pelo PT. O senhor teria sugestões, conselhos para o governador petista da Bahia? Olha, primeiro agradecer aqui esta oportunidade, cumprimentá-los, todos os telespectadores, dizer que é para mim uma honra receber o título de cidadão baiano. É impressionante, né? Tem mais na capital, tem mais pessoas oriundas da Bahia do que nascidas em São Paulo. Legal. É impressionante a presença, a força da Bahia em São Paulo. De alguma forma, o senhor já governou para os baianos, então. É isso aí. Então, aproveito para trazer aqui um grande abraço a toda a população aqui da Bahia, dos seus amigos, parentes, enfim, pessoas de São Paulo. Eu diria que hoje o grande desafio é segurança pública, né? Eu colocaria emprego, né? Emprego, que é importantíssimo, especialmente aí a educação para o trabalho, saúde e segurança. Segurança, nós tivemos um ganho espetacular. Nós tínhamos 13 mil assassinatos por ano, Pablo. Reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O ano passado, 3.503. Como nós temos 45,5 milhões de pessoas, dá 8,02%. É o menor do país, né? É o menor do país. Qual o segredo, governador Alckmin, dessa grande chaga nacional, que é homicídio, violência? Qual o segredo de diminuir tão rapidamente? Olha, nós reduzimos, né, salvamos 10 mil vidas por ano, de 13 mil para 3 mil. Quem morre são jovens, né? Mais pobres, rapazes. É uma tristeza, é uma verdadeira guerra civil. O Brasil teve, em 2016, 62 mil pessoas mortas por homicídio. Polícia na rua, polícia bem treinada, integração das polícias civil e militar, ação no território, premiação, nós temos metas para atingir. Cada companhia e distrito da polícia, o mesmo território, atingiu a meta, tem bonificação, investigação, sistema prisional, nós temos as penitenciárias de segurança máxima e regime disciplinar diferenciado. E pretendo, como pré-candidato a presidente da República, priorizar a segurança pública. Questão de fronteira, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, combate ao crime organizado, e vamos criar, porque hoje você tem a Força Nacional, mas a Força Nacional pega a polícia dos estados. Então, no fundo, você tira de um santo para vestir outro. Nós vamos criar uma Guarda Nacional permanente para poder ajudar os estados a salvar vidas, né? A diminuir essa verdadeira guerra civil que está no Brasil. E acho que nós vamos ter aí um grande resultado. Governador, no quesito segurança pública, daqui a pouco tem a pergunta de Matheus. Eu já li alguns colunistas, alguns militantes, alguns até políticos, mencionarem, insinuarem que governos do PSDB em São Paulo teriam feito acordos com o crime organizado. Como é que o senhor lê esse tipo de notícia ou de boato? O presidenciável Guilherme Boulos, aqui em Salvador, falou isso recentemente. O que é que o senhor acha dessa declaração? Olha, é ridícula, né? Porque, primeiro, não se faz acordo com crime. Crime se enfrenta, né? São Paulo, nós temos tido permanentemente enfrentamento. E temos penitenciária de segurança máxima, isolamento completo. Aliás, vou lhe dar um exemplo. Quando o Lula era presidente, o ministro da Justiça era o Márcio Tomás Bastos, o governo federal não tinha nenhuma penitenciária de segurança máxima. E ele pediu para que nós mantivéssemos lá em São Paulo por 30 dias o Fernandinho Beiramar. Eu falei, não tem problema, pode mandar que fica aqui na penitenciária de segurança máxima de Presidente Bernardes. Era para ficar 30 dias, ficou 2 anos, sumiu, ninguém nem ouvia
falar do Fernandinho Beiramar. Só saiu porque a justiça determinou. Então isso é desculpa de quem não sabe administrar, de quem não sabe governar e não quer reconhecer que é possível sim você reduzir indicador de criminalidade. Latrocínio, nós tivemos uma queda muito grande. Por quê? Fiz uma lei dizendo, olha, desmanche aqui só recicladora. Você desmancha uma motocicleta em 20 minutos. Né? E você rouba o carro para quê? Rouba para desmanchar. E latrocínio, metade, 45% dos latrocínios é na hora de roubar o carro. A pessoa se assusta com aquela arma, pisa no acelerador, faz um movimento brusco e toma um tiro. Se a gente fechar os desmanches, vai cair o roubo de carro. Caindo o roubo de carro, cai o latrocínio. Nós emparedamos 1.180 desmanches. Despencou roubo de carro e, por consequência, latrocínio. Então, pretendo, na área federal, dar total prioridade à questão de segurança, criando uma agência nacional de inteligência, unindo a inteligência da Polícia Federal, das Forças Armadas, da ABIN e dos estados, integrar essas informações para a questão de fronteira. Falando um pouco de política, há 2 anos, depois das eleições municipais, o PT tinha sido o maior derrotado daquelas eleições, era dado como morto, e o PSDB tinha sido talvez o principal vencedor no país. Passados 2 anos, o presidente Lula está preso e as intenções de voto para o presidente Lula estão acima de 30%, que é uma coisa bem estranha, se for pensar nessa conjuntura aí dos últimos 2 anos, em tudo que aconteceu com o presidente. O que é que acontece? O que é possível fazer? Vai haver a tal união do centro? O senhor vai comandar essa união do centro? Vai liderar essa junção aí entre os partidos de centro-direita? Olha, eu acho primeiro que o Lula, o que acontece hoje, quando você faz uma pesquisa antes da campanha eleitoral, ninguém sabe ainda quem é candidato de vários partidos, não começou a campanha eleitoral, o interesse ainda é baixo, vai começar quando começar o horário da televisão e do rádio, que é 31 de agosto. Isso é bem curtinho, né? Vai ser campanha de 45 dias, praticamente, até menos. Televisão, 35 dias. Então é muito recall, né? É a pessoa mais lembrada, não tem ninguém mais conhecido, mais lembrado do que o Lula. Então eu acho que a campanha eleitoral ainda a gente não deve se impressionar muito com pesquisa. Neste momento, em São Paulo, na última eleição, um candidato, o Celso Russomano, tinha 32%. Estava eleito, né? E a senadora Marta Suplicy, mais de 20%. Dória tinha 5%. O Dória tinha 5% e o candidato do PT, o Haddad, tinha 7%. O João Dória ganhou no primeiro turno, teve mais de 50% e o Haddad teve quase 20%. Então a gente não precisa saber interpretar a campanha. Eu sou contra esses radicalismos, né? Tanto de esquerda quanto de direita. Acho que isso não é caminho, isso é descaminho. A nossa prioridade é emprego, 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 emprego. Você tem 13 milhões de desempregados e tem, mais 7 milhões no chamado desalento. Então nós precisamos criar emprego no Brasil. Grande programa de obras, rodovias, ferrovia, aeroportos, saneamento básico, saneamento. Eu estou vindo agora da região oeste da Bahia, estive lá na Barra, na beira do Rio São Francisco, revitalizar o Rio São Francisco, ampliar a irrigação, fruticultura, área de grãos, pecuária, ou seja, fazer a economia se fortalecer. E aí a gente tem emprego e renda para a população. O também pré-candidato deputado federal, o senhor Jair Bolsonaro, disse numa entrevista a mim, a Matheus, que o senhor estava criticando ele porque precisava aparecer. Eu entendo que o senhor, governador algumas vezes de São Paulo, não precisa criticar ninguém para aparecer. Qual o real motivo das críticas a Bolsonaro? Naquele dia o senhor disse que ele não tinha perfil de gestor. Olha, o Bolsonaro, 8 vezes deputado federal, tem um projeto, tem nada. Os votos todos, corporativismo puro. Aliás, se for verificar, é muito parecido com o PT, né? Quer dizer, é um voto até... Acabou de aprovar agora o cadastro positivo. Qual o objetivo do cadastro positivo?
é você baratear o custo do dinheiro, do empréstimo para o pequeno. Então, aquele que tem um bom antecedente, aquele que tem uma boa história de adimplência, vai ter um juros mais baixo. Então, você está ajudando o pequeno empreendedor, tornando os juros mais baixos. Agora, é contra o corporativismo, né? O cartório. Então, vota errado, vota junto com o PT. É desastre, né? É desastre. Isso aí não tem a menor condição de poder dar certo. Os extremos acabam se assemelhando a isso? Mas não tem a menor dúvida. O caminho é o caminho da eficiência, da competitividade, do emprego, da renda. E outra coisa, uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Nós, segurança pública, nós tiramos de 13 mil assassinatos para 3 mil. 3 mil, não é discurso. São fatos, são trabalhos, são realizações. Investimento em infraestrutura, nós fizemos. Você não vai resolver o desemprego, não vai criar emprego para o jovem a bala. Você não vai para a mamãe oferecer creche, boas escolas, a bala. Você não vai para o idoso oferecer hospital, UTI, criar leitos, a bala. Não é dessa forma. É convencimento, é trabalho, é confiança para o Brasil voltar a crescer. Nessa visita à Bahia, o governador Geraldo Alckmin está acompanhado dos deputados federais João Galberto, Jutaí Júnior, ambos pré-candidatos, um ao governo e outro ao Senado, o deputado estadual Adolfo Viana e o vereador Tiago Correia. Tem mais um terceiro elemento importante do PSDB da Bahia, que é o ex-ministro Antônio Embaçaí. Ele, ao contrário dos outros dois aqui citados, sempre esteve aliado ao presidente Michel Temer. Os outros dois não. João Galberto e Jutaí foram sempre contra Michel Temer. Embaçaí fez uma opção errada? Olha, eu lá atrás, eu defendi que as medidas de interesse do governo, as medidas necessárias, né, para o país, interesse do povo brasileiro, a gente deveria votar sem participar do governo. Hoje, nas democracias modernas, é muito comum isso, até no parlamentarismo. Você olha, as medidas que forem de interesse do povo, de interesse do Brasil, vamos ajudar a aprovar. Mas não precisamos participar de governo. Então, foi contra, naquela época, participar de governo. Mas essa foi a decisão da maioria. Hoje, praticamente, não tem mais ninguém no governo, a não ser o Aloysio Nunes, que aí é um cargo de Estado, né, que é Relações Exteriores, e nem vai ser candidato a nada. Agora, eu acho que nós temos que olhar para o futuro. O que está em jogo não é legado de ninguém. Legado quem faz é a história. O que está em questão é o futuro. Qual o Brasil que a gente quer para frente, né? E eu acho que o nosso desafio é esse. Uma agenda de competitividade, inserção do Brasil na economia internacional, melhorar a educação básica, porque isso traz um ganho enorme na agenda brasileira. Confiança para trazer investimento para o Brasil. Então, eu acredito que nós temos tudo para recuperar. Aliás, o oeste da Bahia é um dos mais dinâmicos polos do agronegócio brasileiro hoje. É impressionante. Região muito desenvolvida, né? Soja, algodão, fruticultura, pecuária de elite, um trabalho belíssimo. Bom, só para finalizar, que eu já vi que tem um sinal já para a gente interromper. Nesse quadro, a revista Exame, por exemplo, diz que o mercado, essa entidade que a gente não sabe exatamente o que é, o mercado já prevê a vitória de Jair Bolsonaro. O mercado diz isso, o mercado diz aquilo. No final da última eleição que o senhor concorreu, na reta final, o senhor foi acusado, entre aspas, que eu não considero que isso seja uma acusação, de privatizar tudo. E aí o senhor colocou um macacão com as logomarcas das principais estatais brasileiras. Essa posição se mantém, por exemplo, hoje é possível pensar na privatização da Petrobras? Não. O que eu disse em 2016, eu quero reiterar aqui. O que dizia o PT para mentir para a população e enganar as pessoas? Dizia, olha, o candidato Geraldo Alckmin vai privatizar o Banco do Brasil. Não ia privatizar e nem vou privatizar. O que eu vou é trazer mais banco. O sistema bancário brasileiro está muito concentrado, tem muito pouco banco. Por isso que nós pagamos o quarto maior juros do mundo. O spread brasileiro é 4 vezes o spread no mundo.
Então, trazer mais bancos para ter mais competitividade, desregulamentar, competição para a gente ter custo do dinheiro mais barato. Eu dizia que não ia privatizar a Petrobras e não vou. A parte de pesquisa, prospecção e produção de petróleo, principalmente em águas profundas, a Petrobras é campeã. O que eu vou fazer é acabar com o monopólio do refino. Não tem nenhuma razão para você ter monopólio e trazer investimento para o Brasil. Não tem crescimento e não tem emprego se não tiver investimento. Nós temos que trazer investimento. Para trazer investimento, você precisa ter segurança jurídica, agências reguladoras não partidarizadas, não capturadas por política, má política, partido político. Precisa ter segurança jurídica. Esse é o bom caminho para a gente poder crescer e ter emprego. Estou confiante. Nós vamos fazer o Brasil voltar a crescer. O senhor tem conversado, como última pergunta, o senhor tem conversado com o presidente Fernando Henrique, ele está firme e forte na campanha. Essas informações que a gente ouve aí são boatos, são tentativa de estabilizar a candidatura do senhor? Não, o Fernando Henrique, eu converso com ele praticamente toda semana, está nos ajudando muito, até tentando acertar aí outros partidos. Acho que nós vamos ter bons palanques no Brasil inteiro. Não é eleição só de presidente, é de presidente, governador, senadores, federais, estaduais, deputados, desde o Rio Grande do Sul até Roraima. E um bom tempo de televisão, porque a campanha vai começar mesmo em setembro. Aí uma campanha curta, mas uma campanha de chegada, super importante. Governador Geraldo Alckmin, muito prazer conhecer o senhor. Seja bem-vindo à Bahia. Parabéns pelo título de cidadão baiano. É um prazer. A honra é toda minha. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado. Até a próxima.